Fala, torcida do Verdão, chegando aqui neste sábado com mais informações, notícias do Palmeiras. Muito bom dia. E é o Palmeiras que vai em busca de mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, o Mirassol é o próximo adversário do Verdão. O Verdão que vai com força total. Temos boas notícias para esse confronto. Vamos dar uma olhada aqui nesse corte que é do Esporte Agora e analisarmos as últimas informações do Palmeiras. Para esse jogo é o líder que vai em busca de mais 3 pontos. Você gosta desse tipo de conteúdo? Convido a se inscrever e deixar o like, mas agora bora conferir o vídeo. Palmeiras joga no interior de São Paulo contra o melhor mandante do campeonato. Não perdeu nenhum jogo em casa, o Mirassol, e o Palmeiras defende o primeiro lugar. Depois da vitória contra o Santos, o Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira na Academia de Futebol. O sabor do terceiro triunfo consecutivo. O quarto jogo sem sofrer gols. Depois, é evidente, de sofrer 3 contra a LDU, o Palmeiras voltou a se estabilizar defensivamente com o goleiro Carlos Miguel, os defensores que o Abel tem utilizado e consegue esta boa notícia de não sofrer gols mesmo tendo confrontos importantes. Clássico, jogo contra o Cruzeiro. Com esta vibe mais positiva, os jogadores que participaram da maior parte do duelo contra o Santos, vitória por 2-0, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna da academia de futebol do Palmeiras, diferente dos atletas que não participaram a maior parte do tempo do jogo. Estes foram a campo e fizeram um trabalho tático. O Palmeiras tem pouco tempo para se preparar, só vai ter mais o sábado para o jogo contra o Mirassol domingo fora de casa. Pedreira. O Mirassol é a grande sensação, talvez a grande surpresa deste Campeonato Brasileiro, brigando pelo G4, perto de se classificar a próxima Copa Libertadores da América. Por isso, o Palmeiras sabe que mesmo com uma boa sequência de vitórias, líder do Campeonato Brasileiro e classificado à final da Copa Libertadores, para enfrentar o Flamengo lá no dia 29 de novembro, cautela é importante. Nesse campeonato eles não perderam, né, em casa ainda. É um time difícil, bem treinado, né? Você vê ali, a gente quando joga, dá pra ver que é um time muito bem treinado. Então é ter muita atenção, respeitar como todos os outros times, né? Bom, competir, fazer um grande jogo, né? E buscar os 3 pontos. Cautela é importante contra o Mirassol também, porque o Palmeiras sabe, tem as lembranças do último confronto, ainda na fase inicial do Campeonato Paulista, quando suou 3-2 contra o Mirassol, fora de casa, mesmo palco do jogo deste final de semana. Gol, aliás, do Alan, que não tinha todo o cartaz que tem agora na equipe do Palmeiras, mas já se mostrava um jogador importante na temporada 2025. E o Palmeiras recebeu algumas notícias boas para os seus jogadores individualmente, mas não tanto para a sequência do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomes e Ramon Sosa se juntaram a Vitor Roque e Flaco Lopes como atletas convocados para defender suas seleções nacionais nos amistosos de data FIFA, preparatórios para a Copa do Mundo. Portanto, o Palmeiras vai ter que lidar com mais desfalques nesta reta final do Campeonato Brasileiro, enquanto tenta, evidentemente, recuperar outros jogadores importantes. A gente sabe que as chances são bem pequenas, mas o Paulinho está fazendo trabalhos internos na academia, quem sabe possa voltar para uma possível final de Libertadores. O Everton tem a mesma expectativa, hoje foi a campo, treinou ainda que com restrições junto ao grupo e quer ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para a final diante do Flamengo. O mesmo caso não vai poder viver o Lucas Evangelista, que tem uma lesão um pouco mais séria e já sabe-se que só poderá retornar em janeiro, no começo da próxima temporada. Mesmo assim, vai ficar junto ao grupo para tentar os objetivos de final de ano, que são para lá de relevantes. O Palmeiras já é o maior campeão nacional e pode conquistar mais um título brasileiro ainda. Pode ser o primeiro tetracampeão da Libertadores entre os clubes brasileiros na história. Com o Mansur, na coluna que ele fez hoje lá para o GE. O Mansur escreveu a coluna dele falando sobre a disputa pela liderança, pelo título do Campeonato Brasileiro. E dentro do texto, né, quem for lá no GE para ler em detalhes, o Mansur vai falar um pouco mais por cima aqui sobre o que ele escreveu. E eu concordo, né? Ele já havia dito ontem aqui no programa, a gente conversava sobre isso. O título dá uma inclinada, né, com os resultados dessa rodada, a vitória do Palmeiras sobre o Santos, o empate do Flamengo na Vila Belmiro, né, diante do São Paulo. O título se inclina um pouco mais nesse momento, nada que torne inviável o título do Flamengo ou até em do Cruzeiro. nenhum momento foi dito isso. Não, em nenhum momento. Não acabou o campeonato. O título se inclina nesse momento um pouco mais para o Palmeiras e você dá dados interessantes
na coluna, Mansur. Quais são eles? Porque o público de casa provavelmente não sabe, ou não se atentou a isso. Não seja uma vantagem inédita, essa vantagem com menos rodadas, ela se torna mais importante, porque tem menos tempo para tirar. Assim, são 7 jogos faltando para cada um, né? Para Flamengo e Palmeiras, que a gente está focando mais. O máximo que esses times conseguiram, o Palmeiras, por exemplo, o máximo que ele conseguiu ao longo do Campeonato Brasileiro foram 4 vitórias, foram séries de 4 vitórias seguidas que ele conseguiu 2 vezes. As outras foram 3 séries de 3 vitórias e 2 séries de 2 vitórias. Isso mostra que, primeiro, o Campeonato Brasileiro, por mais que esses times sejam economicamente muito mais fortes, capazes de ganhar jogos em sequência, ainda é um ambiente, pela qualidade dos rivais, pelo calendário, pela quantidade de jogos, pelas viagens, não é tão comum você estabelecer sequências avassaladoras de 7, 8 vitórias seguidas. Então, se o Palmeiras mantiver o que tem sido comum, está aberta uma porta para que ele tenha aí os 2 tropeços de que o Flamengo precisa. Porém, se você olha o Flamengo, o máximo que o Flamengo fez até agora foram séries de 3 vitórias também, né? Pela mesma questão, o Flamengo fez 4 vezes séries de 3 vitórias. E aí o Flamengo naturalmente vai tropeçar, porque o Flamengo tem seus desafios grandes e também não é simples você enfileirar todas as vitórias de agora até o final. E aí obriga o Palmeiras a ter, além dos 2, eventualmente mais um tropeço, né? A não sei que o Palmeiras, vamos dizer, perca 2 jogos e o Flamengo difícil tomar esse título. Passar em vez do Palmeiras empatar 1, se ele perder 2, o Flamengo consiga passar com 2 vitórias. Mas está posto no cenário de que, né? A não sei que o Palmeiras, vamos dizer, perca 2 jogos e o Flamengo consiga passar em vez do Palmeiras empatar 1, se ele perder 2, o Flamengo consiga passar com 2 vitórias. Mas está posto no cenário de que, se os times mantiverem o que é normal deles, e que é num nível alto, a probabilidade do Palmeiras terminar à frente do Flamengo ela é muito considerável, né? Porque não é um campeonato que, como é, por exemplo, a Liga Alemã, ou eventualmente o Campeonato Francês, que se você precisar, você faz ali uma sequência. Em Portugal, me lembro uma vez, Porto e Sporting estavam... Porto não, o Sporting e o Benfica estavam disputando o título, eles se enfrentaram no Estádio da Luz, o Benfica estava na frente, o Sporting venceu o jogo fora de casa, ultrapassou o Benfica naquela rodada. Faltavam 6 ou 7 rodadas para terminar o campeonato e os 2 ganharam todos os jogos. E o Sporting acabou campeão pela vitória no clássico contra o Benfica. Esse cenário não é comum no Brasil. Não. Né? Porque a gente tem mais variação de resultados. A gente tem mais empates, mais derrotas dos líderes do que em vários outros países. O Bayern Munique dessa temporada só ganhou. Ele não tem nada diferente de vitória. São 16 jogos na temporada e 16 vitórias. 100% de aproveitamento. Você pega as 2 últimas sequências de 7 jogos do Palmeiras, pega os últimos 14 jogos do Palmeiras, divide em sequências de 7 jogos, em cada uma ele teve uma derrota e um empate. Em tese é o suficiente para o Flamengo. Só que o Flamengo não pode tropeçar. E isso que é muito difícil fazer. Algo que ele também não fez. É isso. Né? Vencer mais do que 3 jogos, no caso do Flamengo, né? Em sequência. Por isso que eu digo, as trajetórias, se mantidas sem um grande desvio, né, elas colocam o Palmeiras, de fato, numa situação confortável. É evidente que você pode ter, em vez de 2, 3 tropeços de um lado e um time tropeçando só uma vez, porque são times muito fortes. Claro. Pode ser que a briga vá ponto a ponto até o final. Mas o Palmeiras conseguiu, nessa última passagem, e numa rodada que era, em tese, mais acessível, o desafio dele era um pouco menor que o do Flamengo, né? Ele recebeu o Santos e o Flamengo visitar o São Paulo, em tese, era uma rodada pior para o Flamengo. Ele conseguiu estabelecer de novo essa vantagem de 3 pontos, com a vantagem no número de vitórias, que dá 2 rodadas de frente. E outro detalhe, né, Alex? Nenhum time venceu 5 vezes no campeonato. Ninguém venceu 5 seguidas. Não houve 5 vitórias em sequência. Para ninguém. Nenhum ponto da tabela. Para ninguém. Então, o Palmeiras vai buscar isso no fim do campeonato, mas o Flamengo, especialmente como está atrás, né, pelo menos 2 rodadas, vai precisar, muito provavelmente, bater esse recorde do Palmeiras, entre aspas, de 4 vitórias seguidas, para tentar buscar esse título, né, Alex? E o jogo que agora, né, mais recente para o Flamengo, acho que traz um peso grande, foi contra o Fortaleza em casa, né? O Flamengo? Fortaleza fora. Fora, desculpa, Fortaleza fora, porque que agora é recente esse recorte. Você ter que correr atrás de times igual o Palmeiras ou o Flamengo é difícil, porque é mais de uma rodada. Não é só uma rodada para você ficar ali. E esse momento, ele deixa os 2 times atentos, assim, que você pode ver o jeito que o Palmeiras entrou, por mais que... A concentração fica lá em cima. Isso, porque você sabe que se você errar um pouquinho e tal, mas você tem que ganhar e não depender só de você,
esse lado para o Flamengo acaba sendo bem pior. Vamos começar a falar então dos times. Primeiro, informações do Palmeiras, né? Quem chega com as informações é o Diego Moraes. Fala, Diego. Fala, pessoal ligado no Troca de Passes. O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, 3 a mais que o vice-líder Flamengo, que tem 65, para o próximo jogo contra o Mirassol, que vai ser domingo às 8h30 da noite no estádio do Maião. O técnico Abel Ferreira tem à disposição todos os jogadores. Aníbal Moreno cumpriu suspensão na partida contra o Santos, volta a ser relacionado, e além dele, logicamente, tem a dupla lá no ataque, Vitor Roque, 15 gols no Campeonato Brasileiro, e Flaco Lopes, 10 gols no Campeonato Brasileiro, estão confirmados. É isso, pessoal, até a próxima. Valeu, Diego, obrigado pelas informações. Tem esse jogo contra o Mirassol, duríssimo, né? E lembrando que o Palmeiras vai ter um jogo na data FIFA contra o Santos, né? Jogo remarcado do primeiro turno, porque esse jogo de ontem foi o dessa rodada mesmo, do Campeonato Brasileiro. Só que agora eles vão se enfrentar de novo do jogo que foi adiado lá do primeiro turno. E o Palmeiras tem 4 desfalques para esse jogo contra o Santos, que vai acontecer na Vila Belmiro agora. Ele não vai ter Gustavo Gomes, Ramon Sousa, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então são desfalques sensíveis aí para esse jogo contra o Santos. Mas antes disso tem esse osso duro de roer que tem sido o Mirassol, na sua casa, onde não perdeu até aqui no campeonato, Alex. Só Mirassol e Flamengo não foram derrotados ainda como mandantes. Aquele negócio, o tanque de combustível do Mirassol é grande e está sempre abastecido, né? Porque o pessoal não está deixando de carregar seu carro elétrico, ele também não. E segue sendo um grande desafio enfrentar esse Mirassol. Vamos ver agora esse comportamento para essa reta final, cada vez mais você vai se garantindo ali. Quantas vezes você joga num time de menor investimento e às vezes não está fazendo uma boa campanha, você joga para que o mercado também te veja, né? E assim, ao mesmo tempo, você consiga conquistar uma nova oportunidade. Mesmo o Mirassol estando super estruturado, naturalmente, eles também querem manter isso, né? Ninguém quer falar, poxa vida, agora caiu, aconteceu o que todo mundo estava esperando, pelo contrário. Então, para ir lá, você vai perder jogadores hoje, como o Flaco e como o Vitor Roque, vai ser sempre ruim no caso que acontecer, porque realmente é o que está decidindo o jogo. Mas tem tudo para ser um jogo interessante, né? Um jogo gostoso de você ver, um jogo que se troca, né, cara? Não tem medo ali, não tem nada de desconforto. Então, um jogo difícil para o Palmeiras e difícil também para o Mirassol, que é cada vez uma oportunidade boa dele se testar contra essas equipes, né? Desfalques a partir do próximo, né? Essa rodada, nesse jogo eles jogam. Agora, são 2 jogos, né? Talvez no próximo, né? Porque o jogo com Vitória é na volta. Exato, é na quarta-feira. O Brasil vai jogar, por exemplo, na terça, lá na França, né? Então, é possível que esses jogadores cheguem, a gente não sabe se eles vão jogar efetivamente na terça-feira. Se jogarem muitos minutos na terça, inviabiliza a participação deles no caso dele, né? Porque é só o Vitor Roque que tá convocado para a seleção brasileira. Se o Vitor Roque participar do jogo da terça, aí não vai jogar na quarta. A Argentina joga um jogo só. Hã? A Argentina joga. Então o Flaco vai jogar um jogo. Né? É na terça o jogo da Argentina? Vou até checar a data exata. O ciclo da Argentina é o ciclo mais esquisito do mundo, né? Só fazendo jogos contra ninguém. Contra times e dessa vez optou por jogar menos, enfim. Dizem que tem uma dificuldade. Do Vaticano agora. Não, agora é com Angola. O jogo é no dia 14, sexta-feira, ou seja, tem bastante tempo para como voltar. só tem esse jogo, pode ser que o Scaloni queira ter os jogadores mais... Optou por treinar. Mas aí Buenos Aires é do lado. Não, né? E aí você pode, o último dia, é a questão de bom senso, você ter esses jogadores de volta. Muito bem, torcedor Viverde, chegando aqui com mais notícias do Palmeiras para vocês, meus amigos. Infelizmente, notícias aí não tão boas para a sequência do Campeonato Brasileiro, onde o Verdão é líder e tem 3 pontos de vantagem para o vice Flamengo. Gustavo Gomes e Ramon Sousa são convocados e desfalcam o Palmeiras na data FIFA. Sim, meus amigos, mais convocados. A dupla defenderá o Paraguai nos amistosos contra os Estados Unidos e México nos dias 15 e 18. O Alviverde enfrenta o Santos e Vitória nos dias 15 e 19, né? E o Verdão que entra em campo, meus amigos, que entra
entra em campo no dia 19, mas no dia 18 aí tem o jogo do Paraguai, né? Então o Palmeiras trabalha, né, na logística para fretar avião, né, para trazer de volta seus convocados para usar no jogo aí contra o Vitória em casa, meus amigos, no dia 19. Antes da dupla Paraguai, o Verdão também teve Vitor Roque na lista da seleção brasileira e Flaco Lopes na seleção da Argentina, entre outros nomes que vinham aparecendo nas respectivas seleções. Andreas Pereira e Aníbal Moreno dessa vez ficaram, né, de fora, mas o Alviverde, meus amigos, ainda porém pode ter mais convocados por Marcelo Bielsa, que são os uruguaios Piquerez, Martínez e Facundo Torres. Então o Verdão pode ter uma lista extensa aí, né, de desfalques para o jogo contra o Santos, né, e o próximo aí depois no dia 19 contra o Vitória em casa, meus amigos. Mas para esse jogo contra o Mirassol, o Verdão é tanque cheio, força máxima. Eu creio que o Abel não vai poupar ninguém e também creio que dessa vez o nosso jovem, o garoto promissor, mais promissor aí, que venha despontando, né, entre a Série A aí, é o Alan, vai provavelmente ser titular e deverá ajudar o Verdão para conseguir mais 3 pontos aí contra o Mirassol no final de semana. Essas foram as notícias do Verdão, meus amigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para mais notícias do Palmeiras, sempre com vídeos atualizados todos os dias. Tamo junto, um forte abraço e fui!